Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar algumas unidades de medidas que, a princípio, para a gente não são convencionais, tá? Elas vão ser usadas para representar grandezas muito grandes ou muito pequenas, tá? E eu não estou falando de notação científica, eu estou falando de unidades de medidas. Vamos conhecer algumas delas, então, ok? Bom, o que é medir? Medir uma grandeza é compará-la com uma outra de mesma natureza estabelecida como unidade de medida. Ou seja, medir é determinar quantas vezes a unidade medida cabe na grandeza que pretende medir. Uma coisa bem filosófica aí, né? Bom, unidade astronômica, UA. A órbita da Terra em torno do Sol tem a forma aproximadamente elíptica. Isso explica porque a medida da distância entre a Terra e o Sol varia de acordo com a posição do planeta nessa trajetória ao longo do ano. Vamos considerar a medida da distância média entre a Terra e o Sol, que é de 149 bilhões 587 milhões 870 mil e 700 metros, ou aproximadamente 150 milhões de quilômetros, que eu posso representar nesse formato. Isso aqui é uma notação científica, tá? Então, 150 milhões de quilômetros é o que chamamos de unidade astronômica, UA. Esse tipo de unidade pode ser usado para medir distância entre planetas, ou distância entre planetas e estrelas, né? Ou planetas até de outros sistemas solares, ou do mesmo sistema solar. Bom, aí eu tenho algumas medidas, só de curiosidade. Por exemplo, a medida da distância aproximada em quilômetros, tá? De Mercúrio, em relação à Terra, né? Então, aqui, a medida da distância entre planetas do sistema solar. Desculpa, em relação ao Sol. Então, Mercúrio é o mais próximo deles, está a 57 milhões 910 mil quilômetros. E se eu dividir isso por aquele valor lá, que é de 1,5 vezes 10 elevado a 8, tá? Vou colocar aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou chegar e vou encontrar o valor aproximado de 0,4 unidades astronômicas, ok? Então, aqui, todas essas medidas aqui foram divididas por 1,5 vezes 10 elevado a 8 para encontrar essas distâncias aqui. Bom, então vem a pergunta. Um satélite artificial atingiu a medida de distância de 7,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros da Terra. Qual é a medida da distância em unidades astronômicas? Bom, aqui basta eu dividir esse valor aqui por 1,5 vezes 10 elevado a 8. Ao fazer isso, observe que isso vai cancelar com isso, já que na multiplicação eu posso fazer essas simplificações, então cabe dividir 7,5 por 1,5. E aí a minha resposta seria 5 unidades astronômicas, ok? Bom, dois satélites artificiais e em órbita em torno do Sol distam um do outro a medida de 3 unidades astronômicas. Qual é a medida de distância em quilômetros? Então, para transformar isso em quilômetros, basta eu multiplicar esse valor por esse daqui, ó, 1,5 vezes 10 elevado a 8. Tá? O 3 vezes 1,5 dá 4,5 e já posso deixar aqui, ó, eu mantenho a potência de 10 e já transformo automaticamente para quilômetros. Não preciso ficar completando cheio de zeros aqui. O ideal é que você escreva até essas respostas em notação científica, tá? Podemos dizer que a medida da distância entre a Terra e a Lua é um pouco menos de 390 mil quilômetros. Qual é essa medida de distância em unidades astronômicas? Então, de novo, eu vou ter que dividir por esse valor aqui. Então, ó, na divisão, eu tenho que lembrar que, ao dividir 39 por 1,5, eu vou achar 2,6. Agora, como é que eu cheguei nesse valor aqui? Tá? Então, vamos fazer essas continhas aqui só para isso ficar mais claro. Eu tenho que dividir 3,9 por 1,5. Mas 3,9, desculpa, 39 pode ser 39,0 dividido por 1,5. Por que eu fiz isso? Para igualar o número de casas decimais. E aí poder dividir 390 por 15. Tá? Vou fazer esse rascunho aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui o rascunho. 390 dividido por 15. Bom, 39 por 15 vai dar 2. 2 vezes 15, 30. Sobra 9. Abaixo um zero dá 90. Por 15 dá 6. E aqui o resto zero. Ok? Então, isso daqui ó, deu 26.
Então, essa divisão aqui, a princípio, daria 26 vezes 10 elevado a quem? Lembra das propriedades da potência? Eu tenho, na divisão de potência mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. E aí eu passo a ter 10 elevado a menos 4. Então, aqui seria 10 elevado a menos 4. Bom, o que acontece é que para representar isso em notação científica, e para isso o número tem que estar compreendido entre 1 e 10, eu preciso deslocar a vírgula uma casa para a esquerda aqui. O que vai fazer esse número aqui é diminuir 10 vezes. Em contrapartida, eu posso aumentar esse número aqui 10 vezes, tá? De uma forma até mais prática, olha se eu posso fazer isso. Eu posso trocar o 26 por 2,6 vezes 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a menos 4. Mantive aqui, ó, o 10 elevado a menos 4, só troquei isso aqui. E aí, o que eu faço com os expoentes aqui? Eu vou somar esses expoentes. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 10 elevado a 1 menos 4. Isso é 10 elevado a menos 3. E aí eu chego nessa resposta aqui. Ok? Então, foi assim que chegou nessa forma aqui, tá? A resposta do livro de vocês está muito direta, então alguns pontos que eu achar interessante eu vou deixar mais claro para vocês. Fechado? Bom, existe também uma medida chamada ano-luz. O ano-luz é uma unidade de medida de distância, tá? Que corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo, no intervalo de 1 ano, 365,25 dias. Tá? Lembrando que esse 0,25 aqui é 1/4 do dia, que dá 6 horas, ou 365 e 6 horas aproximadamente. Essa medida corresponde a aproximadamente 9,6 vezes 10 a 12 quilômetros. Ou seja, 1 ano-luz seria percorrida essa distância aqui. Bom, uma curiosidade, a estrela Alpha Centauri C, que é a estrela mais próxima da Terra, excluindo o Sol, está localizada a 4,2 anos-luz da Terra. Isso significa que quando um astrônomo posiciona o telescópio para visualizar essa estrela, ele vê ela como há pouco mais de 4 anos atrás. Então, é um bom tempinho aí, né? Bom, a estrela Sirius se encontra a 8,7 anos-luz da Terra. Então, só lembrando aqui, ó, voltando aqui na Terra. 1 ano-luz vale 9,6 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então, ó, 1 ano-luz equivale a 9,6 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Professor, eu vou precisar decorar isso? Não, ó. E nem precisava, né, gente? Olha aqui, ó, falta de atenção. Tá aqui, ó. Não, vocês não precisam decorar isso. Essas informações, geralmente, elas vêm no corpo da questão, tá? Bom, então vamos de novo. A estrela Sirius se encontra a 8,7 anos-luz da Terra. Se uma nave espacial sai da Terra a uma média de velocidade de 100 km por ano, então, quantos anos essa viagem da Terra até a Sirius vai demorar? Bom, então, primeira coisa, eu sei que são 8,7 anos-luz. Aqui está falando em quilômetros por ano. Então, é interessante, né, eu transformar isso para quilômetros. Então, vou multiplicar esses valores aqui, ó, 8,7 vezes 9 vezes 10 elevado a 12. Aqui ele fez uma arredondamento, é 9,6 lá, tá? Então, aqui, multiplicando 8,7 vezes 9, dá 78,3 vezes 10 elevado a 12. Ok? Bom, o que eu preciso fazer agora é dividir isso, dividir esse valor aqui por essa distância, 100 mil. Lembra que aqui, ó, 100 mil é 10 elevado a 5. Então, na hora que eu fizer a divisão aqui, eu vou ter 12 menos 5, que dá 7. Eu ainda posso fazer mais, tá? Eu posso... vou colocar aqui, não que vai aparecer a resposta aqui. Eu poderia, se eu quiser colocar em unidade, notação científica, a vírgula tem que vir para cá. Então, 7,83. Se o número aqui diminui uma casa, né, diminui 10 vezes, aqui tem que aumentar 10 vezes, tá? Então, isso ficaria 10 elevado a 8. Mas como está perguntando o tempo, né? Aí a gente pode escrever isso com os algarismos aqui. Ok? Então, 7,83 vezes 10 elevado a 8, ou 78,3 vezes 10 elevado a 7, é 783 milhões de anos. Chato? Bom, uma outra unidade agora para medir, para representar medidas bem pequenas. Tá? Ali a gente estava trabalhando com medidas muito grandes. Olhando para uma régua escolar, veja na escala o que representa 1 milímetro. Você consegue imaginar esse milímetro dividido em 1000 partes?
pois uma dessas partes é o micrômetro, que é igual a 0,001 milímetro, ou seja, divide 1 milímetro em 1000 partes, ou 0,000001 metro. O micrômetro é representado por esse símbolo aqui, ó, tá? Essa letra grega aqui. Que representa micro. Gente, esse aqui é o aparelho, são 2 aparelhos, tá? Esse aqui é o micrômetro digital, esse aqui é o manual. Eles servem para representar medidas extremamente pequenas com uma certa precisão, ok? Então, ó, uma outra relação, vocês também não precisam decorar, mas é uma informação que vocês vão ter que trabalhar com ela, tá? Então, micrômetro equivale a 10 elevado a menos 3 milímetros ou 10 elevado a menos 6 metros. Eu gosto muito de trabalhar mais com esse 10 elevado a menos 6, tá? Agora, imagine dividir esse 1 milímetro em 1 milhão de partes. Temos que uma dessas partes é o nanômetro, que é representado por 10 elevado a menos 9, tá? Metros. Ou 10 elevado a menos 6 milímetros, tanto faz. Acho que eu já comentei com vocês, se não comentei, no filme Os Vingadores, tem um dos últimos, acho que não foi o último, aquele Tony Stark, ele faz uma roupa dele lá do Homem de Ferro lá, né? E aí ele fala que ele usou nanotecnologia. Então, nanotecnologia tem a ver com esse símbolo de nano aqui, que tem a ver com algo muito pequeno. Uma tecnologia que trabalha com chips extremamente pequenos, tá? Bom, então vamos para mais alguns exercícios aqui, na página 324. Qual é a medida de comprimento em micrômetros de uma régua escolar de 30 centímetros? Olha só, eu preciso transformar essa medida aqui de 30 centímetros, em micrômetro, tá? Pode ser, eu vou me basear por isso daqui, ó. Então, vamos lá. 30 centímetros equivalem a 300 milímetros. Nós sabemos que 1 micrômetro, ele equivale a 10 elevado a menos 3 milímetros. Então, eu posso fazer uma mudança aqui, ó. Tá? Eu posso trocar esse 300 milímetros, e aí esse milímetro aqui, ó, eu vou trocar por essa representação aqui, ó, 10 elevado a 3. Então, eu vou passar a ter essa representação aqui, ó. Pessoal, mas de onde que surgiu isso aqui, ó? Bom, lembra que 300 é 3 vezes 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a 3, e aí eu vou somar esses expoentes aqui, ok? Então, essa passa a ser a minha resposta, 3 vezes 10 elevado a 5 micrômetros. Então, gente, os exercícios eles vão ser muito baseados nessas transformações. Então, eu vou usar isso aqui como referência. Eu transformei para milímetro, e aí eu troco o termo milímetro por micrômetro, por 10 elevado a 3 aqui, nesse caso, tá? E aí eu vou fazer isso com todos, ora trocando por milímetro, ora por metro, tá? Então, uma unidade de medida de comprimento usada em países da língua inglesa é o pé. Temos que um pé equivale a 30,48 centímetros. Calcule quantos micrômetros tem um pé. Então, ó, eu tenho 30,48 centímetros. Então, eu vou ter que transformar ou para milímetros ou para metros para fazer essa relação aqui, tá? Uma outra opção é lembrar que 1 micrômetro equivale a 10 elevado a menos 3 milímetros, que já está aqui. Bom, mas eu posso transformar isso para centímetros. Então, o que vai acontecer? Bom, eu tenho centímetros e eu tenho milímetros. Quando eu estou indo para cá, eu estou dividindo por 10. Então, eu pego 10 elevado a menos 3 e vou dividir por 10 elevado a 1. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, isso dá 10 elevado a menos 4, que fez isso daqui para mim. Por que foi interessante transformar aqui? Porque agora basta pegar um pé, falar que é 30,48 centímetros. Esses centímetros, ou 1 centímetro, equivale a 10 elevado a 4 micrômetros. E aí é só fazer essa multiplicação. De novo, aqui, ó, esse 30 ele vai virar 3,048 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 4, e aí surge o 10 elevado a 5 aqui, ok? Professor, mas por que aqui está negativo e aqui está positivo? Vamos lá. 1 micrômetro, deixa eu só representar essa letra maior aqui. Isso. Equivale a 10 elevado a menos 4 centímetros. Concordam com isso? Tá. Mas eu posso escrever assim, ó.
1 sobre 10 elevado a 4 centímetros? Se eu posso pegar esse 10 elevado a 4 e passar para lá, ó. Então, ficaria 10 elevado a 4 micrômetros igual a 1 centímetro. Concordam com isso? Então, foi isso que eu substituí aqui, ó. No lugar dos centímetros, que estava escrito aqui, eu coloquei 10 elevado a 4 micrômetros. Fechado? Bom, quantos nanômetros uma jarda tem, sabendo que uma jarda são 3 pés? Então, aqui, ó, para fazer essa questão, eu preciso da questão anterior, tá? Eu preciso saber quanto que mede um pé e aí, consequentemente, quanto que mede uma jarda. De novo, é interessante eu trabalhar com a ideia já que eu vou transformar em centímetros aqui, trabalhar com a ideia dos centímetros. Então, vamos lá. Eu tinha falado que um nanômetro mede 10 elevado a menos 9 metros. Eu quero transformar isso para centímetros, tá? Se eu quero transformar isso para centímetros, eu lembro que eu vou multiplicar por 10, depois por 10 novamente, não é isso? Então, se eu multiplicar 10 elevado a 9 por 10 elevado a 2, eu vou ter 10 elevado a menos 9 mais 2. E isso vai dar 10 elevado a menos 7 centímetros. Então, daí eu tiro essa relação aqui, ó. Foi interessante colocar em centímetros, por quê? Porque uma jarda é igual a 3 vezes o pé, então é igual a 3 vezes 30,48, que é igual a 91,44 centímetros. Eu vou trocar esse termo centímetros aqui por 10 elevado a 7. De novo, ó, 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 7 centímetros. Mas 1 nanômetro também pode ser escrito como 1 sobre 10 elevado a 7 centímetros. E daí eu concluo que esse 10 elevado a 7 passa para lá multiplicando, 10 elevado a 7 nanômetros equivalem a 1 centímetro. Então, eu vou pegar essa medida aqui, vou multiplicar por 10 elevado a 7. Mas essa medida aqui, ela pode ser escrita como 9,1,44 vezes 10 elevado a 1, que vai somar com esse 7 aqui e vai gerar esse 8 aqui. Fechado? Bom, mais um exercício. Deixa eu só puxar aqui uma. Quantas partes iguais precisa dividir um segmento de reta de medida de comprimento de 1 milímetro para que cada parte tenha medida de comprimento de 1 nanômetro? Bom, então eu posso lembrar algumas coisas, né? Vamos de novo. Nanômetro para milímetro. Se um nanômetro vale 10 elevado a menos 9, então, para transformar de metro para milímetro, eu vou ter que deslocar 1, 2, 3 casas. Ou dividir por 10, por 10, por 10, ou dividir por 1000, ou dividir por 10 elevado a 3. Certo? Então, ficaria só justificando aqui, ó, esse 10 elevado a menos 6. Ficaria 10 elevado a menos 9 dividido por 10 elevado a menos 3. Mentira. Não, eu vou multiplicar por 10 elevado a 3, tá? E aí vai ficar 10 elevado a menos 9 mais 3, isso é 10 elevado a menos 6. Então, daí eu estabeleço a relação entre nanômetro e milímetro. Ok? Então, 1 milímetro tem 10 elevado a 6 nanômetros. De novo, se 1 nanômetro tem 10 elevado a menos 6 milímetros, eu posso representá-lo como 1 sobre 10 elevado a mais 6 milímetros e passa isso para lá multiplicando. Então, vou ter 10 elevado a 6 nanômetro igual a 1 milímetro. Professor, fiz outra estratégia, consegui fazer. Não tem problema. A estratégia você decide. Bom, considerando essa aproximação de um ano-luz correspondente a 9,6 vezes 10 elevado a 12, quantos micrômetros um ano-luz tem? Bom, então eu vou ter que transformar essa medida aqui em micrômetros. Bom, então vamos lá. Vou fazer a mesma ideia. Eu começo trabalhando com a comparação de quilômetros, tá? Então, olha só. De quilômetros, eu posso passar para... Eu posso trocar quilômetros por micrômetros. Professor do céu, mas como é que você fez isso? Bom, então vamos lá. Eu sei que 1 micrômetro equivale... Eu gosto de decorar o 10 elevado a menos 6 metros, tá? Só que esse 10 elevado a menos 6 metros, ele pode passar para quilômetros. Bom, para passar para quilômetros, eu tenho que dividir por quem? Por 1000. Concordam? Então, se eu vou dividir isso por 1000, eu vou deslocar
eu vou fazer isso aqui, ó, 10 elevado a menos 6 dividido por 1.000. Mais 1.000 é 10 elevado a 3. E aí conserva a base e subtrai os expoentes. Eu passo a ter um 10 elevado a menos 9. Então, isso aqui é 10 elevado a menos 9 quilômetros. Então, eu já sei essa relação. Sabendo essa relação, deixa eu só consertar. Sabendo essa relação aqui, ó, de 10 elevado a menos 9 quilômetros, o que vai acontecer é que eu posso escrever isso assim, 10 elevado a 9, e isso passa para lá multiplicando. Então, 10 elevado a 9 micrômetros é igual a 1 quilômetro. Certo? Então, eu preciso dessa relação. Então, eu simplesmente troco o quilômetro por 10 elevado a 9 e acho esse valor aqui. Lembrando que 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a 9 conserva a base e soma os expoentes. Fechado? Bom, uma aula hoje um pouco mais rápida, umas unidades que não são tão usuais, tá? Quem trabalha na área, às vezes, de mecânica conhece o micrômetro, quem trabalha com astronomia vai conhecer a unidade astronômica, mas, em geral, a gente vê muito pouco. Mas foi só isso para uma aula para despertar a curiosidade de vocês, ok? Então, gente, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula, tchau.